O relatório anual das atividades realizadas no ano anterior deverá conter, entre outros, dados sobre os seguintes tópicos. Inciso 1. Método de lavra, transporte e distribuição no mercado consumidor das substâncias minerais extraídas. Inciso 2. Modificações verificadas nas reservas características das substâncias minerais produzidas, inclusive o teor mínimo economicamente compensador e a relação observada entre a substância útil e o estéril. Inciso 3. Quadro mensal em que figurem pelo menos os elementos de produção, estoque, preço médio de venda, destino do produto bruto e do beneficiado, recolhimento do imposto único e o pagamento do dízimo do proprietário. Inciso 4. Número de trabalhadores da mina e do beneficiamento. Inciso 5. Investimentos feitos na mina e nos trabalhos de pesquisa. Inciso 6. Balanço anual da empresa. Artigo 51. Quando o melhor conhecimento da jazida, obtido durante os trabalhos de lavra, justificar mudanças no plano de aproveitamento econômico ou as condições do mercado exigirem modificações na escala de produção, deverá o concessionário propor as necessárias alterações ao departamento para exame e eventual aprovação do novo plano. Artigo 52. A lavra praticada em desacordo com o plano aprovado pelo departamento sujeita o concessionário a sanções que podem ir gradativamente da advertência à caducidade. Parágrafo único. Na hipótese de o concessionário praticar atividades de lavra, de beneficiamento ou de armazenamento de minérios ou de disposição de estéreis ou de rejeitos em condições que resultem em graves danos à população ou ao meio ambiente, será instaurado processo administrativo de caducidade do título minerário, sem prejuízo do disposto no artigo 65 e das demais sanções prevista neste decreto-lei. Artigo 53. A critério do Departamento, várias concessões de lavra de um mesmo titular e da mesma substância mineral em áreas de um mesmo jazimento ou zona mineralizada poderão ser reunidas em uma só unidade de mineração, sob a denominação de grupamento minério. Parágrafo único. O concessionário de um grupamento minério, a juízo do departamento, poderá concentrar as atividades da lavra em uma ou algumas das concessões agrupadas, contanto que a intensidade da lavra seja compatível com a importância da reserva total das jazidas agrupadas. Artigo 54. Em zona que tenha sido declarada reserva nacional de determinada substância mineral, o governo poderá autorizar a pesquisa ou lavra de outra substância mineral, sempre que os trabalhos relativos à autorização solicitada forem compatíveis e independentes dos referentes à substância da reserva e mediante condições especiais de conformidade com os interesses da União e da economia nacional. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se também às áreas específicas que estiverem sendo objeto de pesquisa ou de lavra sob regime de monopólio. Artigo 55. Subsistirá a concessão quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei. Parágrafo 1º. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no departamento. Parágrafo 2º. A concessão de lavra somente é transmissível a quem for capaz de exercê-la, de acordo com as disposições deste Código. Parágrafo 3º. As dívidas e gravames constituídos sobre a concessão resolvem-se com extinção desta, ressalvada a ação pessoal contra o devedor. Parágrafo 4º. Os credores não têm ação alguma contra o novo titular da concessão extinta, salvo se esta, por qualquer motivo,
voltar ao domínio do primitivo concessionário devedor. Artigo 56. A concessão de lavra poderá ser desmembrada em duas ou mais concessões distintas, a juízo do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, se o fracionamento não comprometer o racional aproveitamento da jazida e desde que evidenciadas a viabilidade técnica, a economicidade do aproveitamento autônomo das unidades minerais resultantes e o incremento da produção da jazida. Parágrafo único. O desmembramento será pleiteado pelo concessionário conjuntamente com os pretendentes às novas concessões e se for o caso, em requerimento dirigido ao Ministro das Minas e Energia, entregue mediante recibo no protocolo do Departamento, onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo conter, além do memorial descritivo, memorial justificativo, os elementos de instrução referidos no artigo 38 deste Código, relativamente a cada uma das concessões propostas. Artigo 58. Poderá o titular da portaria de concessão de lavra, mediante requerimento justificado ao Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a suspensão temporária da lavra ou comunicar a renúncia ao seu título. Parágrafo 1º. Em ambos os casos, o requerimento será acompanhado de um relatório dos trabalhos efetuados e do estado da mina e suas possibilidades futuras. Parágrafo 2º. Somente após verificação in loco por um de seus técnicos, emitirá o Departamento parecer conclusivo para a decisão do Ministro das Minas e Energia. Parágrafo 3º. Não aceitas as razões de suspensão dos trabalhos ou efetivada a renúncia, caberá ao Departamento sugerir ao Ministro das Minas e Energia medidas que se fizerem necessárias à continuação dos trabalhos e à aplicação de sanções, se for o caso. Capítulo 4 das servidões. Artigo 59. Ficam sujeitas às servidões do solo e subsolo, para os fins de pesquisa ou lavra, não só a propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes. Parágrafo único. Instituem-se servidões para: alínea A. Construção de oficinas, instalações, obras acessórias e moradias. Alínea B. Abertura de vias de transporte e linhas de comunicações. Alínea C. Captação e adução de água necessária aos serviços de mineração e ao pessoal. Alínea D. Transmissão de energia elétrica. Alínea E. Escoamento das águas da mina e do engenho de beneficiamento. Alínea F. Abertura de passagem de pessoal e material, de conduto de ventilação e de energia elétrica. Alínea G. Utilização das aguadas sem prejuízo das atividades pré-existentes. Alínea H. Bota fora do material desmontado e dos refugos do engenho. Artigo 60. Instituem-se as servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação. Parágrafo 1º. Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para a indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de emissão de posse na área se necessário. Parágrafo 2º. O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de pesquisas ou concessão de lavra ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias obedecerá às prescrições contidas no artigo 27 deste Código e seguirá o rito estabelecido em decreto do Governo Federal. Artigo 61. Se por qualquer motivo independente da vontade do indenizado, a indenização tardar em lhe ser entregue, sofrerá a mesma a necessária correção monetária, cabendo ao titular da autorização de pesquisa ou concessão de lavra a obrigação de completar a quantia arbitrada. Artigo 62. Não poderão ser iniciados os trabalhos de pesquisa ou lavra
antes de paga a importância à indenização e de fixada a renda pela ocupação do terreno.